Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. E antes de darmos início ao estudo dessa semana, como é de costume, iniciarmos com uma prece de abertura. Sendo assim, elevamos os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso Pai da vida, em gratidão por essa oportunidade, a oportunidade da existência e o convívio com aqueles que estão ao nosso lado, nos fortalecendo, nos auxiliando na caminhada e também servindo de instrumento de aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual em nossa existência. Agradecemos também ao Mestre Jesus, que através dos seus ensinamentos e do seu exemplo de amor, nos trouxe a condição de conquistarmos essa caminhada através do amor, do perdão e da caridade. Agradecemos também ao nosso anjo protetor, o nosso anjo guardião, aos nossos mentores e aqueles benfeitores que nos auxiliam na tarefa de aprender e também de poder levar um pouco do conhecimento da doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus, e que nessa condição de harmonia deixemos entrar em nossos corações e em nossos lares toda essa calma, toda essa paz, toda essa condição que nos conecta com esse alimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estamos dando continuidade no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, E o tema desse capítulo 3 é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, nós já passamos por dois temas, a alma depois da morte e a separação da alma e do corpo. Aqui vem todos os esclarecimentos dessa questão do retorno à vida espiritual. E hoje nós vamos falar, nós vamos entender e estudar os itens de 63 a 65, que vai falar sobre essa condição da perturbação do espírito ao retorno, no plano espiritual. E Kardec pergunta para os espíritos, no item número 63, a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesmo? E os espíritos respondem, consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Então, no início, a princípio da morte, tudo é muito confuso, no início para essa alma, pois ela necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha, mais ou menos, como se fosse um homem despertando de um estado de sono profundo. Então, ele vai procurando o espírito se orientar sobre a sua situação. E a lucidez das ideias e das memórias do passado vão lhe voltando. À mesma medida que vai se apagando a influência da matéria da qual ele se libertou.
e até que se dissipe, né, toda essa neblina que obscurece o seu pensamento. Né? Então, ele não tem essa consciência imediata, né? Ele passa mais ou menos em um tempo que eles chamam dessa perturbação, que eles comparam como se fosse um homem, né? Acordando de um sono profundo, que vai se restabelecendo, né? O contato com a consciência pouco a pouco. E na próxima pergunta, né? Na 164, Kardec pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante ao mesmo tempo essa perturbação que se segue, né, da separação da alma e do corpo? Então está perguntando se é igual para todo mundo. E eles respondem, os espíritos, não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria, né, durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por mais tempo, né, um tempo mais longo, a impressão dessa matéria. Então aqui a gente percebe que é diferente para cada um, né, esse desembaraço, né, a demora dessa perturbação. Né? Então, a duração dessa perturbação que se segue à morte varia muito, né? Pode ser de algumas horas, pode ser de muitos meses e até mesmo de muitos anos. E menos longa para aqueles que, desde a vida, né, terrena, se identificaram com esse estado futuro, né? Então compreendem imediatamente a sua posição. E por que que isso acontece, né? Então, muitas vezes a gente pensa que depois da morte, né, aquele que desencarna, muitas vezes tem esse senso comum, morreu, virou anjo, morreu, tá no mundo dos anjos, né, virou um anjo. Então, o senso comum, muitas vezes, tem essa concepção, mas no Espiritismo, né, através dos esclarecimentos que nós já temos, né, condições de entender, sabemos que partimos, né, para a erraticidade, o plano espiritual, exatamente como somos aqui. Então, a nossa condição de espírito feliz lá vai depender de quem nós somos aqui. Exatamente isso, né? Porque nós levamos para o plano espiritual a nossa condição moral, né? Quando desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, somente o corpo físico. O restante, quem nós somos, como nós somos, todas as nossas características de personalidade, o nosso caráter, as nossas qualidades, né? E também os nossos defeitos, tanto os morais quanto os materiais, é exatamente o que levamos. Essa é a nossa condição espiritual. Então, a nossa perturbação e o tempo dessa perturbação está relacionado com a condição de como procedemos aqui durante a nossa existência no mundo corporal. E na questão 165, né, Kardec pergunta para os espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos ou longa dessa perturbação? E os espíritos respondem: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então, essa questão, né, é muito importante nós ressaltarmos, né,
que o conhecimento do Espiritismo, ele nos dá, né, vamos dizer assim, um plus a mais, porque aquele que conhece o Espiritismo sabe da vida futura. Então, ele sabe da pré-existência da alma e que após a morte do corpo físico, o espírito continua num processo evolutivo. Então, ele tem todo esse conhecimento, né? O espírito, ele tem esse conhecimento. Então, quando ele se depara no plano espiritual, essa informação ela não é uma informação assustadora, né? Não é uma informação nova. Então ele vai acessar o conhecimento e vai ter o entendimento daquilo que ocorreu. Mas só isso não é garantia, né, de ficarmos ou não num estado maior ou menor por um tempo mais longo de perturbação. O fato de ser espírita, ele não dá essa condição. O que realmente vai dar a condição de uma situação de felicidade para o espírito, né, de paz e de espírito, né, podemos dizer assim, é o bem que se pratica e a pureza da consciência, né, que vai exercer maior influência nessa condição da felicidade ou da infelicidade, né, do espírito no plano espiritual. Então, se nós pensarmos, né, na condição que estamos aqui, temos uma trajetória inteira de aprendizado no mundo material para que possamos buscar desenvolver a nossa condição moral na prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade, e desse intercâmbio que temos aqui para com todos aqueles que nos cercam, na busca constante e a importância do autoconhecimento para que possamos consolidar a nossa condição moral, a nossa condição de entendimento de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, no mundo material. Então, essa compreensão traz para o espírito, né, na hora do retorno para a pátria espiritual, essa condição de entendimento. Isso é o que vai nos conduzir, né, numa condição de paz, de alegria, de bem-estar, por ter retornado para a pátria com aquela sensação de que o dever foi cumprido, né? A nossa conquista, a nossa melhora, ela se alicerçou de forma a nos impulsionar, né, numa condição de paz. Então, essa perturbação, né, vamos dar continuidade aqui. Então, essa perturbação é uma situação muito particular, segundo o caráter de cada indivíduo. Sobretudo, né, também de acordo com o gênero da morte, nas mortes violentas, por suicídio, por suplício, por ferimentos. O espírito é surpreendido muitas vezes de forma muito abrupta e se espanta e não acredita que morreu. E sustenta essa ideia com muita obstinação. Quando é uma morte assim, violenta, né? Então ele tem um pouco mais de dificuldade nessa perturbação de entender o que aconteceu. Entretanto, vê seu corpo e sabe que o corpo é seu e não compreende porque está separado dele. Acerca-se, né, das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura, né, até a inteira libertação do perispírito
e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido do improviso pela morte. Então, quando a morte é bruta, assim, de repente, repentina e violenta, né, o espírito fica aqui meio atordoado com essa brusca mudança que nele se operou. Então, para ele, a morte ainda é um sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ele pensa, né? Ele ouve, ele escuta e não se considera morto. Então, a sua ilusão ela é aumentada pelo fato de se ver num corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea não teve tempo de estudar. Então, para aqueles que não têm esse entendimento, né, quando o espírito é um corpo etéreo, ele está ali na forma física daquele corpo material, né, que não é mais seu e que ele consegue ver, e ele não entende essa diferença. Isso dá ao espírito uma perturbação, quando ele não tem a compreensão, né, espiritual, que a doutrina dos espíritos nos traz com muita categoria, né, com muita sabedoria, né, esse entendimento em relação ao corpo, perispírito, espírito, laço fluídico, né, então a importância desse entendimento, né, na hora dessa separação. Então, quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo dos sonâmbulos, né? Iniciantes que não acreditam dormir. Então, na doutrina a gente fala, né? Nós morremos todo dia quando dormimos, né? Porque há essa frouxidão dos laços e o espírito, né? Ele se separa do corpo, né? Parcialmente na hora de dormir. Então, esse estado, né, que eles chamam aqui de sono, também sonambulismo, né, o espírito pode ver o corpo, então é mais ou menos essa sensação. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das suas faculdades, como pensam e veem e julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhe tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada para aqueles. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito assistindo seu próprio funeral, como se for um estranho, e deles falando como se de uma coisa que não tivesse respeito, até no momento em que compreende a verdade. Então, a princípio, né, o espírito não entende o que está acontecendo, né? Por exemplo, no seu próprio funeral. Ele ouve as pessoas falando dele, mas não tem essa compreensão, né? Porque ele está ali num estado de não entendimento ainda do ocorrido. Então, essa perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem, né? É calma, em tudo semelhante o que acompanha o despertar tranquilo. Então, para aquele homem de bem, para aquele que tem a compreensão, aquele que tem pureza da consciência, tudo fica muito mais tranquilo, esse despertar é mais tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade, de angústia, que aumenta à medida que ela se reconhece.
aqui nós podemos fazer uma pausa e entender que quando nós passamos já dessa perturbação e vamos tendo a nossa tomada de consciência, vamos dizer assim, o despertar da consciência, nós vamos nos deparando com tudo aquilo que fizemos de bom ou não, tudo aquilo que poderíamos ter evitado, tudo aquilo que deixamos de fazer enquanto estávamos aqui. Então, o que nos condena não é Deus. Muitas vezes a gente fala, Deus está me punindo. Não é Deus que pune ninguém. Deus é Pai de amor. Ele só nos oferece a condição de repararmos, os equívocos que cometemos. Porque quem nos condena é a nossa própria consciência. Somos nós, através da consciência, que vamos ter que fazer as reparações e vamos ter essa consciência tranquila, calma, serena e feliz, ou vamos ter muita agonia, muita angústia, carregando muita mágoa, muito ressentimento, muita intolerância, a falta de compaixão. Então, quando chegamos no plano espiritual, vamos dizer assim, quando chegamos lá, o corpo físico fica aqui. Então, se nós pensarmos, quando a gente chega lá no plano espiritual, nós não temos mais que fazer nada do mundo material. Nós não temos mais que cuidar das tarefas do mundo material, a gente não tem mais que levar filho para a escola, a gente não tem mais que fazer a compra do supermercado, a gente não tem mais que prestar contas de metas no nosso trabalho do mundo material, nós não temos mais que pagar boleto, nós não temos que preocupar em investir o nosso dinheiro, em comprar casa, carro. Então, todas essas obrigações do mundo material nós não teremos mais no mundo espiritual. Então, quando nós chegamos lá, a gente vai se ocupar o tempo todo com esse despertar da consciência. Porque enquanto estamos aqui nas nossas tarefas do mundo material, nós nunca paramos para fazer essa reflexão, do despertar da nossa consciência, porque nós estamos muito envolvidos com as coisas do mundo material. Então vamos sempre deixando para depois e não vamos nunca buscando esse autoconhecimento, esse despertar da nossa condição de melhora interior, de reforma íntima, da nossa condição moral, de buscarmos a conquista das nossas virtudes. Então deixemos sempre para depois, vai ficando sempre para depois. E esse depois, às vezes, não dá tempo. E aí, quando chega no plano espiritual, nós vamos despertar para as reflexões da nossa consciência. E o que vai sair, dessa situação, desse despertar, dessa tomada de consciência? Vamos estar nu e cru diante de nós mesmos e sempre nessa condição do que fomos, do que fizemos, na prática do bem, na prática da caridade, ou também vamos despertar para os equívocos e vamos ficar revivendo os equívocos o tempo todo. E muitas vezes, vamos passar anos e anos remoendo naquela condição. Eu sou culpado, eu só fiz besteira, eu prejudiquei, eu magoei, eu perdi a oportunidade, ou eu destruí o meu próprio corpo, eu infringi a lei de Deus, eu não me cuidei, não cuidei do meu corpo, não cuidei do meu espírito. E assim, nessa condição, temos que aproveitar a oportunidade que temos, enquanto estamos aqui na vida material,
para que possamos aqui mesmo, né, fazer esse plano futuro para o nosso espírito. Fazemos sempre planos futuros para melhora profissional, para progresso material. Sempre estamos fazendo, né, planos aqui no mundo material, mas temos que fazer os planos, né, do nosso retorno, como que nós queremos retornar à nossa verdadeira pátria. E tem também, eu gostaria de recomendar, no livro Céu e Inferno, né, de Allan Kardec, que ele vai falar sobre, né, exatamente sobre isso, o céu e o inferno de cada espírito. E tem, na parte 2, né, do livro Céu e Inferno, os relatos dos espíritos que trazem, através de mensagens, né, qual é a diferentes estados, né, desses espíritos quando eles fazem essa passagem para o plano espiritual. Então lá tem vários relatos e é muito interessante, né, e também vai construir no nosso saber, né? Ele vai falar sobre espíritos felizes, os relatos, né, de espíritos na condição de felizes, espíritos na condição mediana, né, espírito na condição do sofredor. Também tem relatos dos suicidas, né, como eles, como segue essa perturbação no mundo espiritual, criminosos, né, espíritos endurecidos. Então, nós vamos entendendo que não tem uma mágica, né? Não é assim, desencarnamos e viramos anjos. Levamos toda a nossa condição, a mesma condição das nossas características enquanto estamos aqui. Então, isso devemos refletir, né? Para que a gente possa renovar esses pensamentos, né? Dos nossos apegos, das nossas paixões, o que nos prende tanto aqui, se a gente está mais chumbado no mundo material, ou se a gente já consegue, né, se elevar um pouco nessa condição de entendimento da nossa condição de espírito, né? Então, que possamos refletir sobre o estudo dessa semana e buscar, né, a compreensão da necessidade de nos conhecermos, de detectarmos em nós quais já são os nossos pontos positivos, quais são os nossos pontos negativos, o que podemos fazer para nos melhorar para nós mesmos, para aqueles que nos cercam e melhorarmos também para essa condição, né, dessa transição do nosso planeta, porque a transformação ela é individual, mas ela reflete todo o conjunto. O nosso planeta ele vai se transformar num planeta de regeneração através da transformação moral individual de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa semana a todos.